Pessoal, eu peguei aqui os resumos, tá? Eu vou ler com carinho para dar uma nota para ajudar aí nos meios pontos que alguns perderam aí nas provas, tá bom? A minha ideia não é reprovar ninguém, é todo mundo ficar hábil para a próxima fase. Vamos então aqui já ir para nossa para o nosso MAS. Vamos falar um pouquinho sobre a expansão da igreja. Vamos lá aqui, peraí aqui, ok, ok. A expansão, a extensão do cristianismo e a vida da igreja. É importante porque 4 áreas a igreja afetou bom, vou falar a palavra afetou não, impactou, né? Porque afetou é uma coisa que é igual contagiar e contaminar, né, gente? Contagiar e contaminar é a mesma coisa, só que contagiar é mais benéfico do que contaminar. Então a igreja afetou, não, a igreja impactou 4 áreas da sociedade. O comportamento da pessoa, que é individual, a família, consequentemente, a sociedade e a religião. Então, esses 4 pontos foram interessantes que a igreja, então, ela conquistou em sua vida, né? Histórica, social e religiosa. O cristianismo operou grande impacto na vida pessoal. O fato do arrependimento, a mudança de vida através da conversão, o perdão, a vida santa, foi um divisor de águas em uma época de tamanha obscuridade sem Deus. E isso influenciou toda uma sociedade, porque um indivíduo mudado, aos poucos, vai desenhando a nova forma da comunidade. Então, se você tem 3 moradores numa rua, os 3 são maus. Um se converteu ao cristianismo e ficou bom. É um mal a menos. Aí ele convenceu do lado que tem que mudar de vida, o cara foi se converteu também, 2 mal a menos. O terceiro, com o tempo, foi vendo os dois, achou bonito, interessante, se aproximou, conheceu, quis também, nem o mal, acabou o mal, porque a igreja contagiou a comunidade. A família foi o próximo tópico, né, que a igreja atingiu de cheio. O valor familiar, inclusive naquela época, hein? O valor familiar trouxe uma nova forma de viver em respeito, tradição e grupo social com indivíduos e seus papéis definidos. A igreja falou em relacionamento entre cônjuges, pais e filhos. Nenhuma religião se ocupava com o tema. É verdade. Você vê que Paulo, rapaz, Paulo dá conselhos para a família interessante, que ainda até hoje são usados, né? Você podia, poxa, depois de 2.000 anos, podia estar ultrapassado, obsoleto. Não, as ideias que a Bíblia traz, né, o próprio Jesus, né? Algumas cartas, a carta de Pedro, João. João fala para. Ih, eu podia ficar aqui a noite inteira falando com vocês, mas a igreja traz uma compreensão familiar jamais vista, né? Que interessante, numa época em que a família não queria dizer nada. Já a vida não era preciosa por causa das guerras, inclusive a família, né? A igreja conseguiu resgatar esses valores, até porque a igreja vai vir dentro daquela base judaica. Por quê? Os primeiros crentes eram judeus. E os judeus tinham uma boa base familiar, né? Tinha o Mispahá, o Aba tinha o Bet Aba, Mispahá, que eram conceitos de patriarca, de tribo. E interessante a questão da economia familiar, né? E a igreja trouxe isso para a sociedade. Agora, na sociedade, aos poucos, um novo desenho de comunidade vai surgindo. O impacto social que a igreja promoveu foi sentido em todas as camadas sociais. Os princípios éticos em meio a uma sociedade corrompida, sem pudor, nefasta e idólatra. É interessante que a ética já era falada entre os romanos, desculpa, entre os gregos, né? E hoje, mais do que nunca, a ética está em voga, né? A ética é uma porta. Sem ética é uma fechadura, né? Então, você tendo ética, você não precisa é, é, você não precisa se preocupar em voltar em certos lugares, porque isso deixa a porta aberta.
A ética ela impõe limites, a ética ela respalda o respeito, e aí vai. E a igreja conseguiu trazer para a sociedade esse tipo de coisa. Aí a religião também, porque em contrapartida, as que já existiam, a igreja vem no modelo diferenciado. Uma religião diferenciada, ao contrário da maioria das outras, não era o sacrifício humano de seu. Olha, veja bem, interessante esse ponto aí, ó. Ao contrário da maioria das outras religiões, né? Não era o sacrifício humano de seus adoradores, mas o sacrifício do adorador, do adorado, do adorado. Olha que invertida que a igreja dá. Não havia pactos de sangue entre os membros. O sangue quem derramou foi o Senhor adorado, aquele que era adorado. Ninguém precisou morrer por seu Deus, o Senhor Deus que se entregou pelos seus. Sem sacrifícios de animais, de pessoas, de crianças, a paz no lugar da espada, o amor no lugar do ódio, o pudor ao invés da orgia e a vida no lugar da morte. Olha, esse texto tá bom pra caramba também. O que é igreja? Que é igreja para você? Aí você fala, a igreja para mim, tá aí, ó, né? Não é um sacrifício humano, mas o sacrifício do Senhor, né? Do adorado. A igreja, rapaz, a igreja, ela faz assim, ó, ela inverte. Ela totalmente inverte, né? Que interessante isso aí. Que texto legal. Vamos ver aqui a explosão demográfica, gente. Ó, eu fiz até o século XIX, porque nossa matéria é histórica, né? Não é contemporânea. Eu posso fazer um viés de hoje, né? Hoje nós somos no mundo 2,3 bilhões de cristãos, incluindo católicos, evangélicos e algumas outras seitinhas parecidas aí. Logo após a expansão da igreja em Jerusalém, as viagens de Paulo e também dos apóstolos em proclamar o reino de Deus tomou grande proporção, atingindo toda a Ásia Menor. A igreja chegou no fim do primeiro século, aí, ó, no fim do primeiro século, com cerca de 500 mil crentes. Este número bateu a casa de quase 2 milhões já na virada do segundo século para o terceiro século. Esse crescimento foi ininterrupto e cada vez mais alastrante, ao ponto em que o cristianismo finalmente se tornou religião oficial do Estado romano. Bateu a casa dos 10 milhões de crentes. Mesmo assim, depois de uma sequência horrível de mortes e assassinatos aos cristãos, a espada, na arena, com feras e maltratos, agora tendo o império como facilitador da religião, os cristãos chegaram a 60 milhões de adeptos no 10º século. Interessante, hein? Hoje, nós somos em quase 2 bilhões e um terço da população mundial. Agora, em se tratando de população mundial, nós batemos uma casa aqui do quê? Dos 7 bilhões já de pessoas no mundo, não? Alguém tem alguma estatística sobre isso? 7 bilhões, talvez? Eu sei que já passou da casa dos 6 bilhões. Portanto, se nós temos 2 bilhões, ponto 3, temos um terço da população do mundo. Falta 2 terços para a gente conquistar para Cristo ainda. Então, regaçar a manga, viu? Regaçar a manga e proclamar o Nazareno, que tem esse pessoal. O contraponto da reforma e o crescimento contínuo. Tendo como base um ano divisor de águas, o ano 1000. A igreja tinha atingido, em termos de adeptos, a marca de 22% da população mundial conhecida. O crescimento continuou seu pulso firme até o século XVI, quando houve uma arrefecida. Muitos reinos locais partiram contra a supremacia católica e a igreja com a reforma. O grupo se dividiria em católicos, protestantes e reformados. Porém, em termos de todos sendo cristãos, o crescimento, de acordo com os dados do portal Guia-me, diz o seguinte: no ano 1600 havia 580 milhões de pessoas no mundo crentes, aliás, pessoas no mundo, das quais 125 milhões cristãos. Poxa, isso aí é um dado bem, né, bem legal. No ano de 1700, 770 milhões, dos quais 155 milhões de cristãos.
Em 1800, havia 900 milhões de pessoas no planeta, dentre elas 200... desculpa, a correção. Em 1700, 770 milhões de habitantes, no caso, dos quais 155 eram cristãos, entendeu? Não era... Em 1800, havia 900 milhões de pessoas no planeta, dentre elas 200 milhões de cristãos. O primeiro bilhão no crescimento populacional do mundo é superado por volta de 1820. E o segundo meio bilhão, né, meio século mais tarde, aproximadamente em 1925. Já em 1900, havia 400 milhões de cristãos no mundo. A presença eclesiológica no mundo moderno. A presença eclesiológica no mundo moderno. A explosão missionária do século XIX e, consequentemente, o avanço pentecostal a partir de 1900 foi uma mobilização jamais prevista na historicidade da eclesiologia mundial, pois em 2009 a comunidade cristã mundial era de aproximadamente 2,3 bilhões de adeptos. Enquanto isso, já havia já 1,4 bilhões de muçulmanos, 838 milhões de hindus, 391 milhões de budistas. Os cristãos destes... e 15 milhões de judeus. Os cristãos desses 2,2 bilhões de cristãos eram setorizados em 1 bilhão e 300 mil, não, 1 bilhão,13 de católicos romanos, 806 milhões de protestantes, de várias matrizes, 253 milhões de ortodoxos. E claro que hoje em dia esses números já sofreram mudanças expressivas. Então, vocês perceberam aí que o crescimento da igreja sempre foi algo bem avançado, né? Algo bem interessante para a sua época. Uma marca considerável para a época que eles viviam. Teve tempo aí que ficou quase pau a pau aí, população do mundo, população de cristãos. Então, foi um crescimento extensivo. Imagina se não houvesse essas tretas que aconteceu com a igreja romana, como é que seria, né? O mundo já estava totalmente já recuperado, né, pela presença da igreja. Agora vamos entender, gente, essa questão da religião e Estado, da separação entre igreja e Estado. É muito falado hoje. Ainda é comentado hoje. Em alguns países ainda a religião ainda domina, né, e rege o país. Em outros países tem a divisão da igreja e Estado. Tem outros países que estão querendo abafar direto da igreja, ficar só o Estado, e assim vai. Hoje nós temos um presidente que é cristão, né, e nunca se falou tanto em Deus, em religião, no Planalto, como fala-se agora, né? Os outros presidentes que eram católicos eram mais modestos, né? Mas ali na Alvorada tem escancarado, né? Cultos, vigílias. A crentaiada invadiu o palácio, lá só para comer coxinha e tomar Coca-Cola. Mas estão lá, pelo menos estão proclamando, né? E eu louvo a Deus que nunca houve tamanha abertura, né, no evangelho da nossa nação. Pelo contrário, a gente era tipo como um povinho, sempre rejeitado, e agora está aí, né? E podendo até dividir, o voto evangélico pode definir uma eleição de presidente, né, hoje. Eu sei que vocês estão sentados na cadeira, então se segura aí na cadeira. Eu estou dizendo o seguinte, que o voto evangélico pode decidir um presidente no Brasil. É muito forte. Então, a igreja realmente ela cresceu de uma forma assim assustadora, mesmo com tudo que está acontecendo aí. Mas o problema é que você torna um Estado religioso. Isso não é bom. Não é bom. Estado é Estado. Estado tem os seus assuntos particulares de civilização, que não se deve confundir uma coisa com a outra. É claro, se for para pregar o evangelho, todo mundo se converter, é uma coisa, do que você impor a religião via Estado. Mas não é o caso do Brasil, graças a Deus, né? A frase separação igreja-estado foi importada da fala de Thomas Jefferson em 1802, nos Estados Unidos. Posteriormente, a frase foi oficialmente registrada na Suprema Corte em 1878.
Desde que Carlos Magno fundiu o Império Sacro Santo no século VIII, a Igreja exerceu uma supremacia sobre as nações. A partir do século XIV, com o advento dos reinos nacionais, que aí, no caso, tem a Renascença, tornando-se independentes, a tendência foi o enfraquecimento da Igreja Católica. A leitura em que a Igreja não deve interferir no Estado e nem no Estado na Igreja criou alguns tipos de segmentos. Por exemplo, Estado ateu. Não admite nenhuma forma de religião. 2, o Estado secular ou Estado irreligioso. O Estado não tem religião estatal. E, tipo, o Brasil, ele tem uma religião estatal, né? A Igreja Católica, né? É por aí. O Brasil não é um Estado ateu. Não é. Mas ele tem aí uma religião estatal. Terceiro, Estado laico. Aí sim, que dizem que o Brasil é, né? Estado laico. O Estado laico não tem religião, não tem igreja oficial, mas tolera as expressões religiosas do seu povo. Isso aqui se enquadra, dizem que o Brasil é assim. Mas eu acho que o Brasil é o mais estatal religioso. 4, Estado multirreligioso, com várias religiões oficiais. O Estado ajuda várias religiões que reconhece. E quinto, Estado confessional, ou com religião oficial. Neste caso, a religião é o Estado que domina o país. Vamos lá. Quando a Igreja Católica vem com a supremacia católica que engloba nos países, ela vai cristianizar tudo. Com o advento do século das luzes, que é o Iluminismo, onde os pensadores franceses começaram a questionar muitas coisas em relação à Igreja, surgiu a ideia de voltar lá atrás, né, no período da Igreja Primitiva, onde a Igreja era Igreja e o Estado era Estado. E eles elaboraram leis, discutiram, isso chegou em vários locais do mundo. Agora, o que tem que se notar aí é o seguinte: a Igreja Católica, gente, ela chegou num ponto no mundo, meu amigo, ela coroava reis. E ela coroava reis, ela destornava reis, os reis iam pedir bênção do Papa para fazer as coisas. Imagina o ponto que chegou isso aí. Mas aí vai acontecer um fato, no século XIV, quando um Papa se desentende com o rei Felipe da França. O rei Felipe vai lá e tira esse Papa e joga ele lá em Avignon. Nesse momento, a Cúria Romana vota por voto um novo Papa. O Papa que é eleito não é aceito pela maioria, até por parte da Cúria. Nesse ponto, eles tiram outro homem para fazer um outro Papa, que foi para onde? Foi para Constança, que era na Alemanha. Constance, na Alemanha. E foi esse papado que, infelizmente, ceifou a vida do John Hus na fogueira em 1417, 16, por aí. Note uma coisa agora. Major, me ajuda aí se eu estiver errado. Um comando só, ele cria unidade na corporação. Um comando só. Um comando, uma voz. Uma voz, um comando, uma ordem, uma disciplina. Uma hierarquia. Mas se esse comando se dividir, eu não falo em divisão estratégica, não. Tipo, o exército tem que fazer 3 divisões estratégicas, mas mesmo assim, quando tem, me corrija, se tiver uma divisão estratégica, tem que ter um comandante sempre, um ponto central. Se eu preciso partidar, essa palavra tem em português, se eu preciso separar o exército em 3 frentes de missão, em 3 missões, não é divisão. Eu mandei uma missão para cá, uma para outra para cá, mas eu tenho um comandante que está coordenando as missões com um responsável em cada setor, não é isso? O que acontece é o seguinte: a Igreja Católica se dividiu em 3, mas não foi isso. Era realmente 3 divisões. Era como se pegasse o exército hoje, Major, e colocasse 3 divisões, não brigasse com a outra. Aí você tem realmente uma divisão dentro da corporação. Então, veja bem, quando isso acontece, isso enfraquece ou não enfraquece o batalhão? Essa divisão enfraquece. Porque se você tem uma divisão partidária, mas é una, ela pelo contrário, se fortalece. Mas você tem 3 divisões, tem 3 cabeças mandando,
ninguém manda nada, manda tudo, tá atrapalhado o negócio. Aí você tem um Papa em avião, né? Isso em 1300 e 1360, por aí, nesse tempo aí. Você tem um Papa em Roma e você tem um Papa na Alemanha. Você tem 3 papas no mundo. Eu pergunto a vocês, né? Pergunto ao nosso querido empresário aqui, o João Paulo. Isso aí virou ou não virou uma facção, um enfraquecimento do poder católico, né? Realmente. Sim. Enquanto tinha um Papa só, a igreja era forte, era suprema, ela coroava reis, tirava reis. Quando os 3 papas são divididos, um é raptado pelo rei Felipe. O outro, a cúria romana vota, mas não é aceito. O terceiro é escolhido a dedo politicamente. Você tem uma igreja enfraquecida. Aí que está o ponto. Agora vocês vão entender aqui a sacada. Lembra que no período de 1500, 1400, 1560, está surgindo os reinos nacionais, tipo a Holanda, que vai fazer a Companhia das Ilhas, que vai rodar os mares com os seus navios, depois a Inglaterra assume a dianteira com a Elizabeth I. Você vai ter a ascensão da França, a ascensão da Itália, a ascensão da Holanda, a ascensão da Inglaterra. Os reinos que estavam abafados com a supremacia católica viram essa ruptura como enfraquecimento. A igreja não tinha mais o poder de fogo que ela tinha quando havia um papa só. Agora ela estava partidada em 3. O que aconteceu? Os reis botaram a carinha para fora. Gente, vamos viver. Aí levantaram suas bandeiras, os seus hinos, seus exércitos. E aí o que vai acontecer? O João Calvino, que não é nada bobo, ele vai trazer uma religião diferenciada, que seria o calvinismo, né? O que acontece é que o povo tinha religião. Por que a igreja dominava a gente? Porque ela tinha o poder da religião na mão. Ela tinha a cabeça do povo na mão. Mas quando os reinos nacionais, quando os caras veem que o pessoal que oprime eles, você quer ter uma ideia? A Igreja Católica tinha terras dos países. Sabe o que é isso? Terras. Às vezes, país aí, metade era católico. E outra coisa, os reinos pagavam tributo a Roma. O que acontece? O rei se vê assim, bom, o Papa está enfraquecido, para que eu vou ficar dando dinheiro para esse Papa? Para que eu ficar submisso? Eu vou levantar meus homens, vou levantar a minha bandeira, eu vou levantar meu hino nacional, vou para as ruas. E aí os reinos começaram a crescer. É nessa falha que vai entrar a reforma protestante, que vai ser o nosso próximo assunto, depois, amanhã e depois. A reforma protestante vai entrar em vigor, aproveitando desse enfraquecimento. E aí você vai ter os príncipes alemães, que na época eram 12 príncipes, faziam parte da Prússia ali, daquela região, que hoje não é mais Prússia. Depois da Primeira Guerra Mundial, tornou-se Alemanha. Você vai ter, então, esses reclames dos povos que queriam se livrar da Igreja Católica, se livrar da supremacia, dos impostos, das conquistas geopolíticas da Igreja. E agora o João Calvino me traz uma religião. É religião. É Jesus mesmo, fala em Deus, só que não é católica. O Zwingli também levanta lá os radicais, em 1524, né? Lá em Genebra, desculpa, lá em Zurique, na Suíça. Por conta disso, também aqui na Inglaterra, o Henrique VIII, ele vai fundar a Igreja Anglicana, cujo rei se intitula o chefe da igreja. Ou seja, como é aquela frase que fala? O rato sai, como é que é? O gato... Como é que é? Tem uma frase no Brasil? O gato sai, o rato faz a festa, né? Acho que é isso. O gato sai, o rato... Foi isso que aconteceu. A Igreja Católica saiu de cena. Anote essa data aí, tá? 14º século. Ela sai de cena, se enfraquece, os reinos põem a cara para fora. Opa, vamos sobreviver. E aí, eles não podiam, aí seria, Major, uma incoerência, eles serem reinos nacionais para sair da Igreja Católica e continuar católicos. Né? Eles abraçaram os pensamentos religiosos paralelos, parecidos. Criaram uma nova liturgia,
criaram uma nova forma de fazer. A maioria se tornou iconoclastas, né, que não cria nos ícones, né, na iconografia, e aí a Igreja Católica se enfraqueceu de vez. Quando Lutero chegou, a porta estava aberta, só deu um toquinho, só a porta abriu. E aí, a partir de 1500, você vai ter a maior perda católica que já aconteceu na história do mundo. Perca demográfica, que é a perca das pessoas, a perda das pessoas, a perda geopolítica, porque ela perde territórios por causa disso. Os reis que ficavam nacionais chutavam, falaram, não, acabou, aqui é nosso, não tem nada de papo aqui não. Eu sei que todos os estados continuaram católicos, mas vai haver sempre uma luta protestante lá por aquele meio. Quando as pessoas falam reforma protestante, na verdade, elas estão juntando duas coisas que são bem separadas, né? Primeiro começa a reforma. Só depois que, acho que 12 anos, se não me engano, que vem a protestante. Que a reforma ela é religiosa. A reforma é teológica, né? Já a protestante, não. Ela tem um pouco de viés político. Por quê? Porque a protestante foi um tratado entre os príncipes alemães contra o arrefecimento da promessa de Carlos V em deixar que os estados luteranos professassem sua fé na Igreja Católica. E aí o Carlos volta atrás, aí então os príncipes se reúnem lá num lugar chamado Espira, e aí escreve a Carta Protestio e manda para o Papa. Aí eles vão assumir que eles são estados alemães, e aí torna-se a forma protestante. Só que eu estou adiantando uma coisa que vai ser na próxima aula, desculpa aí. Eu queria trabalhar a questão do enfraquecimento católico. Então a pergunta é, quando é que a Igreja Católica perde o poder? Ela tinha vários poderes, né? O geopolítico, o militar, o religioso, inclusive o saber, ela recolheu tudo que ela sabia em mosteiros e não deixava o povo crescer, o povo nem lia, sabia nem ler. A Igreja Católica fez um trabalho de deixar o povo ignorante e eles esconderam o saber. Então, é isso que eu quero falar. Nesse ponto, vocês têm aqui um grande aprendizado. Alguém perguntar, quando foi que a Igreja Católica perdeu a sua força? No 14º século. Entre 1369 a 1390, nesse período aí, foi quando ela implodiu por dentro. Bendita a hora que aquele rei Filipe foi sequestrar o Papa, né? Porque até então era só um Papa. Mandava em tudo, desmandava, fazia o que queria. A coisa era tão séria, meus irmãos, que podia estar duas nações combatendo no mar. Vamos supor, tem uma nação para cá. Vamos falar fictício aí. A Holanda contra a Bélgica, no mar, lutando. Espera aí que a Bélgica não tem mar, né? Acho que não. Vamos colocar a Holanda contra Portugal ou contra a França. Né? A Holanda contra a Itália. Então, os navios estão se degladiando lá no Mediterrâneo. Bastava chegar a embarcação papal, com a bandeira do Papa, opa, os dois lados, opa, está passando a sua santidade. Né? A igreja perdeu esse cacife nesse período aí. Ela perdeu porque os reinos se manifestaram, reivindicando suas origens, né? E aí ela perde feio e enfraquece o seu poderio. Entendeu, gente? Isso é muito importante, essa parte da lição aí. Vamos aí abrir um pouquinho para o fórum, para você comentar alguma coisa que você viu, algum ponto que você achou interessante. Vamos lá. Pastor, eu estou com uma dúvida. Para mim não ficou claro. A Igreja Católica foi perdendo o poder e o que culminou nesses três papas? Ou foi quando houve a questão desses três papas que a Igreja Católica perdeu o poder? Ela perde poder em dois momentos. O primeiro momento foi na implosão papal, quando houve o sequestro do rei Filipe para o Papa de Roma. Na época, não lembro quem era o Papa da época. E aí a Cúria elege um Papa que o povo de Roma não aceita e teve que pegar outra pessoa e levar a Papa por consideração e foi para Constância. É nesse ponto que ela tem o primeiro golpe. Esse aí foi o primeiro golpe que ela recebeu, entendeu? O segundo golpe veio com as reformas.
Eu não sei se você notou, mas as reformas estão numa linha muito tênue. 1517, reforma radical, Lutero. 1524, reforma Zwinglio. 1534, 35, reforma anglicana. 3 reformas num período só, cara. Em menos de 20, de 30 anos. Pá, 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 pá. E países, olha, altamente, sabe, envolvidos. Para acabar de completar o problema, surgiu aí o imperador, o Carlos V, né? O Carlos V, ele é tio da rainha Catarina de Aragão, do reinado do Henrique VIII. Quando Henrique pede o divórcio de Catarina, porque quer casar com a criada dela, que é Ana Bolena, então, alegando que não podia ter filhos, e alegando também que Catarina era filha do irmão Arthur, que morreu, que faleceu, ele se baseou no texto de Levítico, dizendo que não se deitarás com a mulher do teu irmão, com a viúva do teu irmão, ele pede ao Papa que desfaça o casamento, que era um casamento político. Só que o Papa vai tirar o casamento da Vitória, da Catarina. O Carlos V veio lá dos Quintos e ele cercou Roma e disse: ó, se liberar minha tia, você perde Roma. Você escolhe Roma ou Inglaterra. Aí o Papa disse não ao Henrique VIII. O Henrique VIII vai e declara-se como chefe da igreja. Então, respondendo essa pergunta, Daniel, o segundo golpe fatal para Roma foram as reformas, que depois das reformas ela ficou muito enfraquecida. Ela é forte ainda, mas não é como era. A igreja não apita muito mais, né? Não é aquele negócio que era. Depois você vai ter o Concílio de Trento, 1543, que ele vai ser um contraponto à Igreja Católica, que é a chamada Contra-Reforma, a Contra-Reforma, de onde vai nascer os jesuítas, com Inácio de Loyola, para evangelizar o mundo e fazer frente aos protestantes, mas não consegue, não. No Brasil, os protestantes vieram com a colonização, mas não sei se você lembra da Reforma Pombalina, porque os jesuítas começaram a catequizar o povo aqui e usando um viés político, e a coroa portuguesa descobriu e mandou expulsar daqui os jesuítas, que na época faziam escolas, aprendizados, mas tudo com politização. E aí o Marquês de Pombal fez uma reforma aqui no Brasil. Isso tudo aí é oriundo do Concílio de Trento. Então, Daniel, foram 2 golpes que a igreja sofreu aí. Foi essa implosão papal e depois as 3 reformas consequentes que abalaram, né, a estrutura de Roma. Entendi. Beleza? Foi um golpe de mestre, né? Não aceitaram o segundo papo, que a gente faz? Coloca mais um. E se não der, enfia mais um que vai dar certo. Ficou 3. E aí implodiu. O reino estava dividido, né? O próprio Senhor falou, né? Um reino dividido contra si mesmo não subsiste, né? Subsiste. Mais alguém quer aí dar pela pergunta? Vou fazer uma observação, algum ponto que você quer comentar de volta? Fique à vontade. Ok? Tranquilo. Não mais? Uhum. Muito bem. Então vocês entenderam tudo, né? Essa questão do Estado ateu, Estado secular, Estado laico, multirreligioso, está bem claro isso aí, né? Beleza. Ótimo. Deixa eu fazer o seguinte, nós temos mais ainda 20 minutos, eu vou sair com esta aula aqui, vou reiniciar um outro material, a gente termina ele por 10 e 10 no máximo, tá bom? Ou menos, não sei, eu tenho mais 20 minutos aqui, dá para fazer uma outra aula, eu queria focar com vocês agora a morte dos pioneiros da igreja, entre os apóstolos e outros que deram a sua vida, né? Só terminar com isso aí, tá bom, gente? Pra gente ganhar tempo e ter mais material na mão. Olha, vocês estão com material maravilhoso aí, viu, gente? Tem coisa pra caramba aí, separadinho.
Olha, esse material do MAS aí, pessoal, é produção minha, tá? Eu não peguei no lugar aí, tá? Isso é coisa que a gente digita, pesquisa, monta e dá para vocês aí. Eu quero a minha intenção é educar mesmo. Educar não. Eu não quero educar, eu quero inspirar, né? Quando eu fui pegar emprego numa faculdade para dar aula, eu ganhei emprego por causa de uma frase. Quando o cara lá da entrevista perguntou por que que eu era professor, né? Eu falei assim, eu não sou professor para ensinar. Ué, como assim você vai ensinar? Não, eu sou professor para inspirar. Eu não trabalho com educação no sentido de lecionar, no sentido de inspirar. Porque quando você ensina alguém apenas, ela pode esquecer com o tempo. Mas quando você inspira alguém, ela jamais esquece, né? A minha missão é tornar o mais atrativo possível o estudo. Por isso que eu crio essas dinâmicas aí. Eu não conheço o trabalho dos outros professores. Eu não tenho tempo de ficar mexendo no meu e quanto mais ver o dos outros, né? Eu não sei como é que eles trabalham, deve ter alguém também dinâmico assim, mas eu procuro trazer essa dinâmica aí. A apostila preenchível, o fórum, essa provinha que eu dou de 4 questões, esse material extra que é o MAS, né? Esse que nós fizemos agora há pouco, que é o TPA. Tudo isso para dinamizar essa aula, para ficar atraente, para ficar inspiradora. Esse que é o ponto. Porque, ó, vou falar a vocês uma coisa aqui. Ficar sentado aqui 3 horas tem que ter assunto, cara. Tem que ter assunto. Eu já estou com vocês essa batalha já há uma semana já. Tem professor que queima o cartucho na primeira hora. Aí depois ele não sabe o que fazer. Não todos, né? Deve ter alguém que faz isso, não é possível. E queima o cartucho na primeira hora e depois não sabe mais o que, o que fazer, começa a fazer oração, vira um culto a aula, né? Amém. Mas assim, eu procuro. Comigo vocês vão ter muito recurso. Muito recurso. Eu prefiro deixar o aluno carregado do que ele vazio, né? Porque você sai com recurso na mão. Vamos supor amanhã, João Paulo, você quer dar um estudo para a igreja sobre. Vamos falar aí sobre a Inquisição Romana. Você tem na mão esse material aí, ó, é só colocar no telão, dar a sua aula lá, falar, rapaz, que legal. De repente você quer um grupo de líderes da igreja, você quer falar sobre a eclesiologia da igreja primitiva. Está na mão aí o trabalho, é só pegar o trabalho aí e colocar lá, entendeu? Pode usar esse trabalho aí com vocês para dar aula, porque eu só não peço que não reproduza eletronicamente, né? Porque se você sair daqui, esse é o meu ganha-pão, eu posso perder com a pirataria. Mas dar aula, você pode imprimir isso aí, dar uma aula pessoal e tal. É um material que você pode também voltar a ele de vez em quando, dar uma relida. Vai pregar uma mensagem sobre um ponto que tá, você fala, nossa, eu tenho que ir naquela aula do pastor lá, eu vou lá. Aí você vai aí, dá uma lida, anota no cantinho do sermão uma informação e vai para cima, entendeu? É por aí. E espero que vocês estejam gostando, e estejam aí juntos aí com a gente, tá bom? Vamos lá, deixa eu terminar aqui. Cadê aqui? Ok. A gente volta daqui a pouco para a última pedacinho da aula. Falta 15 minutos. Vai dar tempo ainda de fazer isso aqui, tá bom?